Em uma noite chuvosa, uma mulher grávida descobre a traição do marido e é brutalmente agredida. O que parecia um acidente doméstico revela uma trama sombria de manipulação e violência. Enquanto luta pela vida no hospital, seu pai decide enfrentar a verdade, custe o que custar. A busca por justiça expõe segredos inimagináveis e transforma para sempre o destino da família. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Prometo que essa vai ser a melhor história que você vai escutar na sua vida. A chuva batia forte contra as janelas da mansão dos Almeida, localizada em um dos bairros mais nobres de São Paulo. Isabela observava as gotas deslizarem pelo vidro enquanto segurava o telefone do marido entre as mãos trêmulas. O que acabara de descobrir fazia seu coração bater descompassado. Uma mistura de raiva e desespero tomando conta de cada fibra do seu ser. Grávida de 7 meses, ela sentia o bebê se mexer dentro de si, como se também pressentisse a tempestade que estava prestes a desabar sobre aquela família. Eduardo chegaria a qualquer momento. Isabela ensaiava mentalmente as palavras que diria, mas sabia que nenhuma preparação seria suficiente para o confronto que se aproximava. As mensagens que lera no celular dele eram inconfundíveis. Conversas íntimas com uma mulher chamada Vanessa, planos secretos, declarações que deveriam ser apenas dela. Cada palavra era como uma punhalada em seu peito, destruindo anos de confiança e amor. O barulho da porta principal se abrindo ecoou pelo hall de entrada. Isabela respirou fundo, secando as lágrimas que insistiam em cair. Ela precisava ser forte, precisava de respostas. Eduardo entrou na sala com seu terno impecável, o sorriso charmoso que um dia a conquistara, agora lhe causava náusea. Ele parou ao vê-la ali, parada no meio da sala, com o telefone dele nas mãos. Eduardo, precisamos conversar, disse Isabela, sua voz saindo mais firme do que imaginava ser possível. Ele franziu a testa, os olhos se estreitando ao perceber o que ela segurava. Sobre o que, querida? Perguntou ele, tentando manter a calma, mas Isabela já conhecia aquele tom. Era o mesmo que ele usava nos negócios, quando tentava manipular uma situação a seu favor. Sobre isso, respondeu ela, erguendo o telefone. Sobre as mensagens com Vanessa. Sobre todas as mentiras que você me contou nesses últimos meses. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eduardo não negou imediatamente, e isso foi pior do que qualquer confissão. Ele simplesmente a olhou, calculando, pensando na melhor forma de contornar a situação. Você está exagerando, Isabela. São as hormonas da gravidez fazendo você ver coisas que não existem, disse ele finalmente, com um sorriso condescendente que a fez estremecer de indignação. Isabela sentiu as pernas fraquejarem, mas se manteve de pé. Hormonas, Eduardo. Hormonas não escrevem mensagens de amor para outra mulher. Hormonas não fazem planos de encontros secretos enquanto sua esposa está em casa, grávida do seu filho. A máscara de Eduardo começou a rachar. A expressão dele endureceu, e pela primeira vez em anos, Isabela viu algo perigoso em seus olhos. Você não deveria ter mexido nas minhas coisas, disse ele, a voz baixa e ameaçadora. Isabela deu um passo para trás, instintivamente protegendo a barriga com as mãos. Eu sou sua esposa. Tenho todo o direito de saber a verdade. O que aconteceu a seguir mudaria para sempre o curso daquela noite e de suas vidas. Eduardo avançou em direção a ela, arrancando o telefone de suas mãos com tanta força que Isabela quase perdeu o equilíbrio. Você não tem direito nenhum, gritou ele, o rosto vermelho de raiva. Você é só mais uma mulher que não sabe o seu lugar. Isabela sentiu o medo tomar conta, mas também algo mais forte, a necessidade de proteger seu bebê. Ela tentou se afastar, mas Eduardo a segurou pelo braço com força excessiva. Me solta, Eduardo, você está me machucando, implorou ela, mas ele parecia não ouvi-la. A discussão escalou rapidamente, as palavras se transformando em gritos, e a mansão que um dia fora um lar se tornou palco de uma batalha emocional devastadora. Foi então que Eduardo fez algo que ultrapassou todos os limites. Ele empurrou Isabela com violência.
fazendo com que ela caísse contra a mesa de centro. A dor foi instantânea e aguda, irradiando de suas costelas para todo o corpo. Isabela gritou, tanto de dor física quanto emocional, enquanto Eduardo permanecia ali, olhando para ela com uma mistura de raiva e desdém que ela nunca imaginara ver no homem que amava. "Por favor, Eduardo, o bebê", suplicou Isabela, a voz embargada, as mãos tremendo sobre a barriga. Mas ele não demonstrou compaixão. "Talvez se você perdesse essa criança aprenderia a me obedecer", disse ele friamente, palavras que congelaram o sangue de Isabela. Ela não podia acreditar no que estava ouvindo. Aquele não era o homem com quem se casara. Aquele era um estranho, um monstro que havia se escondido atrás de uma máscara de perfeição por tempo demais. Isabela tentou se levantar, mas a dor era intensa demais. Ela sentiu algo úmido escorrendo e, ao olhar para baixo, viu sangue começando a manchar sua roupa. O pânico tomou conta. "Não, não, não", murmurou ela desesperada. "Eduardo, pelo amor de Deus, chame uma ambulância." Mas ele apenas pegou seu telefone e saiu da sala, deixando-a ali, sozinha com sua dor e seu medo. Os minutos que se seguiram foram uma eternidade. Isabela conseguiu arrastar-se até seu próprio telefone, que estava sobre o sofá. Com as mãos tremendo violentamente, ela tentou discar o número de emergência, mas a visão estava ficando turva. Ela sentiu a consciência escorregar, o mundo ao seu redor se tornando cada vez mais distante. A última coisa que pensou antes de tudo escurecer foi no bebê, na vida inocente que dependia dela. Foi o segurança da mansão, Marcos, quem a encontrou. Ele havia notado a porta entreaberta durante sua ronda noturna e, ao entrar para verificar, deparou-se com a cena devastadora. Isabela estava caída no chão, pálida e imóvel, uma poça de sangue se formando ao seu redor. Marcos não perdeu tempo. Ele imediatamente chamou a ambulância e, enquanto esperava, tentou mantê-la consciente falando com ela, dizendo que tudo ficaria bem. A ambulância chegou em questão de minutos, mas para Isabela, que flutuava entre a consciência e a inconsciência, pareceu uma eternidade. Os paramédicos agiram rapidamente, estabilizando-a o suficiente para o transporte. Durante todo o trajeto até o hospital, Isabela lutou para manter os olhos abertos, para não se deixar levar, pela escuridão que a chamava. Ela precisava sobreviver. Ela e o bebê precisavam sobreviver. No hospital, a equipe médica já estava preparada. O caso era grave, muito grave. Isabela foi levada diretamente para a sala de cirurgia de emergência, enquanto os médicos trabalhavam freneticamente para salvar tanto a mãe quanto o bebê. Enquanto isso, Marcos, seguindo o protocolo, entrou em contato com Roberto, o pai de Isabela. A ligação foi breve, mas suficiente para transmitir a urgência da situação. Roberto estava em uma reunião de negócios quando recebeu a chamada. Ao ouvir que sua filha estava no hospital em estado grave, ele deixou tudo para trás e correu para estar ao lado dela. Durante todo o caminho, 1000 pensamentos passaram por sua mente. Isabela sempre fora sua menina, forte e independente, mas ele sempre soube que havia algo estranho em Eduardo. Agora, temia descobrir que seus instintos estavam certos. Ao chegar ao hospital, Roberto foi recebido pelo médico responsável, Dr. Henrique Silva, um homem de meia idade com expressão séria. "Senhor Ferreira, sua filha está em cirurgia de emergência. A situação é delicada. Ela sofreu um trauma significativo e o bebê está em risco. Estamos fazendo tudo o que podemos." Roberto sentiu as pernas fraquejarem, mas se manteve firme. Ele precisava ser forte por Isabela, por seu neto ou neta que estava lutando para viver. As horas que se seguiram foram as mais longas da vida de Roberto. Ele caminhou de um lado para o outro na sala de espera, incapaz de ficar parado, sua mente repleta de perguntas sem respostas. O que havia acontecido, como sua filha havia chegado àquele estado e onde estava Eduardo, o genro que ele nunca confiara completamente, mas que Isabela amava tanto. Finalmente, após o que pareceu uma eternidade, Dr. Henrique saiu da sala de cirurgia. Roberto correu até ele, o coração batendo descompassado. "Como ela está?" perguntou a voz rouca de emoção. "Conseguimos estabilizar Isabela", respondeu o médico, mas sua expressão ainda era grave.
Ela sofreu lesões graves que exigiram intervenção imediata. Quanto ao bebê, tivemos que fazer um parto de emergência. É uma menina e está na UTI neonatal. Ambas estão lutando, Sr. Ferreira, mas estão vivas. Roberto sentiu as lágrimas finalmente escaparem. Uma menina. Ele tinha uma neta. Mas a alegria foi rapidamente substituída pela raiva quando a realidade da situação o atingiu em cheio. Alguém havia feito isso com Isabela. Alguém havia colocado a vida dela e de sua neta em risco. E ele tinha uma forte suspeita de quem era esse alguém. Senhor Ferreira, o senhor pode me explicar o que aconteceu com sua filha? Perguntou uma enfermeira, aproximando-se com uma prancheta nas mãos. Roberto olhou para ela, ainda processando as palavras do médico. Eu não sei exatamente, respondeu ele, a voz carregada de frustração e preocupação. Recebi uma ligação do segurança da mansão dizendo que ela estava sendo levada para o hospital. Onde está o marido dela? Por que Eduardo não está aqui? A enfermeira trocou um olhar com o doutor Henrique antes de responder. Não temos informações sobre ele, senhor. Sua filha chegou sozinha, trazida pela ambulância. Roberto sentiu a raiva crescer dentro de si como uma onda implacável. Eduardo não estava lá. Sua filha estava lutando pela vida. Sua neta estava na UTI neonatal. E o responsável por tudo isso simplesmente havia desaparecido. Eu preciso vê-la, disse Roberto, a voz firme apesar da emoção que ameaçava transbordá-lo. O médico assentiu com compreensão. Ela ainda está sedada, mas o senhor pode vê-la por alguns minutos. Siga-me. Roberto seguiu o Dr. Henrique pelos corredores brancos do hospital, cada passo pesando como chumbo. Quando finalmente entrou no quarto onde Isabela estava, teve que se segurar na porta para não cair. Sua filha estava pálida, quase translúcida, cercada por tubos e máquinas que monitoravam cada batimento de seu coração. Hematomas começavam a surgir em seu rosto e braços, testemunhas silenciosas da violência que havia sofrido. Roberto se aproximou da cama, pegando a mão fria de Isabela entre as suas. Minha menina, sussurrou ele, as lágrimas finalmente caindo livremente. Papai está aqui. Você vai ficar bem, eu prometo. Mas mesmo enquanto dizia essas palavras, Roberto sabia que precisava de respostas. Ele precisava descobrir o que realmente havia acontecido naquela mansão, e tinha certeza de que Eduardo estava no centro de tudo. Após passar alguns minutos ao lado da filha, Roberto saiu do quarto determinado a agir. Ele pegou o telefone e discou para seu advogado, Dr. Carlos Mendes, um dos melhores profissionais de São Paulo. Carlos, sou eu, Roberto. Preciso de você agora, disse ele assim que o advogado atendeu. Carlos Mendes conhecia Roberto há mais de 20 anos e imediatamente percebeu a urgência em sua voz. O que aconteceu? Questionou ele. É a Isabela. Ela está no hospital em estado grave. E eu tenho certeza de que Eduardo tem algo a ver com isso. Preciso que você venha para cá imediatamente e me ajude a descobrir a verdade. Carlos não hesitou. Estou a caminho. Enquanto esperava a chegada do advogado, Roberto decidiu visitar a UTI neonatal para ver sua neta. A enfermeira o guiou até a sala onde os bebês prematuros eram cuidados. Lá, em uma incubadora, estava a menor e mais frágil criaturinha que Roberto já tinha visto. Sua neta, tão pequena e vulnerável, lutando por cada respiração. Ela é forte, disse a enfermeira neonatal percebendo a expressão de Roberto. Os sinais vitais estão estabilizando. Ela tem o espírito de lutadora. Roberto colocou a mão sobre o vidro da incubadora, desejando poder pegar a menina nos braços e protegê-la de todo o mal do mundo. Você vai crescer forte e saudável, sussurrou ele. E eu vou garantir que quem fez isso com você e sua mãe pague por tudo. Carlos Mendes chegou ao hospital cerca de 1 hora depois, encontrando Roberto na sala de espera. Os dois homens se cumprimentaram brevemente antes de Roberto contar tudo o que sabia. Carlos ouviu atentamente, fazendo anotações em seu tablet. Isso é grave, Roberto. Muito grave. Precisamos de provas concretas do que aconteceu. Os médicos mencionaram algo sobre as lesões de Isabela.
Dr. Henrique foi convocado novamente e, na presença de Roberto e Carlos, explicou com detalhes técnicos a natureza dos ferimentos de Isabela. As lesões não são consistentes com uma queda acidental, disse o médico, escolhendo as palavras cuidadosamente. A distribuição e o padrão dos hematomas sugerem impacto de força considerável, possivelmente de múltiplas fontes. Carlos assentiu, registrando cada palavra. Doutor, o senhor estaria disposto a fornecer um laudo médico detalhado para fins legais? Absolutamente, respondeu o Dr. Henrique. Se houve algum tipo de agressão, é meu dever ajudar a trazer justiça para minha paciente. Com essa informação em mãos, Carlos começou a traçar um plano de ação. Precisamos falar com o segurança que encontrou Isabela, disse ele a Roberto. E também precisamos descobrir onde Eduardo está. Você tentou entrar em contato com ele. Liguei várias vezes, mas ele não atende, respondeu Roberto, a frustração evidente em sua voz. Ele simplesmente desapareceu, como se nada tivesse acontecido. Carlos franziu a testa, pensativo. Isso não é um bom sinal. Alguém inocente não fugiria assim. Vamos precisar envolver a polícia, Roberto. Isso é uma questão criminal. Foi então que Roberto tomou uma decisão que mudaria completamente o rumo dos acontecimentos. Ele não deixaria que Eduardo escapasse. Não permitiria que o homem que havia causado tanto sofrimento à sua filha e neta ficasse impune. Faça o que for necessário, Carlos, disse ele com determinação. Quero que Eduardo seja investigado. Quero saber tudo sobre ele, suas finanças, seus movimentos, tudo. Carlos assentiu e imediatamente começou a fazer ligações. Ele entrou em contato com o delegado Silva, um investigador experiente da Polícia Civil de São Paulo. O delegado concordou em abrir uma investigação baseada nas circunstâncias suspeitas envolvendo Isabela. Enquanto isso, Carlos também contratou uma equipe de investigadores particulares para começar a reunir informações sobre Eduardo. Marcos, o segurança, foi convocado para prestar depoimento. Ele contou detalhadamente o que havia encontrado naquela noite, como Isabela estava sozinha, machucada e sangrando no chão da sala de estar. Eu notei que a porta estava entreaberta durante minha ronda, explicou Marcos. Isso era incomum, então entrei para verificar. Foi quando a vi. Estava inconsciente, mas ainda segurava o telefone na mão como se tivesse tentado pedir ajuda. O telefone? Perguntou Carlos, os olhos brilhando com interesse. Você sabe o que aconteceu com ele? Marcos assentiu. Está com os pertences dela no hospital. Eu fiz questão de guardar tudo com cuidado. Carlos imediatamente solicitou acesso aos pertences de Isabela. Quando conseguiu o telefone, o que encontrou lá foi ainda mais perturbador do que imaginava. As últimas buscas de Isabela no navegador eram sobre infidelidade e divórcio. Havia também capturas de tela de conversas entre Eduardo e uma mulher chamada Vanessa, mensagens que claramente indicavam um relacionamento íntimo. Mas o mais surpreendente foi uma gravação de áudio que Isabela havia iniciado pouco antes do confronto. A qualidade não era perfeita, mas era possível ouvir vozes, gritos e o som inconfundível de um impacto violento. Isso é ouro, murmurou Carlos, já preparando os arquivos para serem analisados por especialistas forenses. Com essas evidências, podemos construir um caso sólido. Roberto, ao ouvir parte da gravação, teve que sair da sala. Ouvir a voz de sua filha suplicando, implorando, era mais do que seu coração podia suportar. Ele caminhou até a capela do hospital e, pela primeira vez em muitos anos, rezou. Enquanto Roberto rezava e Carlos trabalhava nas evidências, o delegado Silva iniciou sua própria investigação. Ele foi até a mansão dos Almeida, acompanhado de uma equipe forense. O local da cena ainda mostrava sinais do que havia acontecido. Havia manchas de sangue no chão de mármore que alguém havia tentado limpar apressadamente, mas sem sucesso completo. Móveis estavam fora do lugar e havia pedaços de vidro quebrado espalhados. A equipe forense documentou tudo meticulosamente, coletando amostras de sangue, digitais e qualquer outra evidência física que pudesse ajudar a reconstruir os eventos daquela noite. Durante a busca, encontraram algo interessante no escritório de Eduardo, um taco de golfe guardado em um armário, com manchas que pareciam ser de sangue.
Isso vai para análise imediata, ordenou o delegado Silva. Enquanto isso, a busca por Eduardo intensificava. Ele não estava na mansão, não estava em seu escritório, e ninguém parecia saber onde ele poderia estar. Seus colegas de trabalho afirmavam não tê-lo visto desde o dia anterior. Sua secretária, uma mulher chamada Júlia, parecia nervosa ao ser questionada. Ele cancelou todos os compromissos de hoje sem dar explicações, disse ela. Isso não é como ele. O senhor Almeida sempre foi muito profissional. O delegado Silva não acreditou completamente na história da secretária. Ele tinha anos de experiência e podia perceber quando alguém estava escondendo algo. Senhorita Júlia, disse ele com firmeza, se o senhor souber de qualquer informação que possa ajudar nesta investigação e optar por não compartilhar, a senhorita pode ser considerada cúmplice de obstrução da justiça. Pense bem antes de responder. Tem certeza de que não sabe onde o senhor Almeida está? Júlia hesitou, claramente dividida entre a lealdade ao patrão e o medo das consequências legais. Finalmente, ela cedeu. Ele tem um apartamento, disse ela em voz baixa. Um lugar que mantém em segredo. Acho que ele usa para, encontros privados. Tenho o endereço nos arquivos confidenciais. O delegado Silva sorriu. Então sugiro que a senhorita me dê esse endereço agora mesmo. O apartamento ficava em uma área discreta de pinheiros, longe dos olhos curiosos da sociedade paulistana. Quando o delegado Silva e sua equipe chegaram ao local, encontraram Eduardo exatamente onde Júlia havia indicado. Ele estava em companhia de Vanessa, uma mulher de cabelos loiros e aparência impecável, que parecia tão surpresa quanto incomodada com a chegada da polícia. Eduardo Almeida, disse o delegado Silva, mostrando seu distintivo. Preciso que o senhor venha conosco para prestar esclarecimentos sobre o incidente envolvendo sua esposa, Isabela Ferreira Almeida. Eduardo manteve a compostura, mas o delegado experiente notou o breve lampejo de pânico em seus olhos. Que incidente? Questionou Eduardo, tentando parecer confuso. Minha esposa está bem. Não está. Sua esposa está no hospital em estado grave, senhor Almeida, respondeu o delegado friamente. E o senhor vai ter que explicar por que não estava lá quando ela deu entrada na emergência. Por que não acompanhou sua própria esposa grávida ao hospital? Eduardo olhou para Vanessa, como se buscando apoio, mas ela apenas desviou o olhar, claramente desconfortável com a situação. Durante o trajeto até a delegacia, Eduardo permaneceu em silêncio, seus olhos fixos na janela do carro. O delegado Silva observava cada reação, cada movimento, construindo mentalmente o perfil do homem à sua frente. Anos de experiência haviam lhe ensinado a reconhecer culpa quando havia, e Eduardo praticamente transpirava culpa por cada poro. Na delegacia, Eduardo foi levado para uma sala de interrogatório. O advogado de Eduardo, Dr. Bernardo Costa, chegou pouco depois, um homem elegante conhecido por defender clientes de alto perfil em situações delicadas. Meu cliente não dirá nada até que eu esteja completamente informado sobre as acusações, declarou Dr. Bernardo assim que entrou na sala. Não há acusações formais ainda, respondeu o delegado. Silva calmamente. Estamos apenas tentando entender o que aconteceu com a esposa do seu cliente. Isabela Almeida foi encontrada gravemente ferida em sua própria casa e seu marido simplesmente desapareceu. Isso levanta questões, não acha? Dr. Bernardo sussurrou algo para Eduardo antes de assentir para o delegado. Meu cliente está disposto a cooperar. Eduardo começou sua versão dos fatos com uma história cuidadosamente elaborada. Isabela e eu tivemos uma discussão ontem à noite, admitiu ele, mantendo o tom de voz controlado. Ela estava muito sensível por causa da gravidez, vendo problemas onde não existiam. Ficou nervosa e acabou caindo quando tentei acalmá-la. Eu entrei em pânico e saí de casa para esfriar a cabeça. Não imaginei que ela estivesse tão machucada. O delegado Silva deixou Eduardo terminar sua narrativa antes de começar a questioná-la metodicamente. Então, o senhor está dizendo que sua esposa grávida de 7 meses caiu acidentalmente durante uma discussão, e sua reação foi simplesmente sair de casa, deixando-a sozinha e ferida.
Eduardo hesitou por uma fração de segundo antes de responder. Eu achei que ela estivesse bem. Ela estava falando quando saí. Interessante, disse o delegado, abrindo uma pasta que continha as primeiras análises forenses. Porque as evidências físicas contam uma história bem diferente. As lesões de Isabela não são consistentes com uma simples queda, Sr. Almeida. Os médicos encontraram padrões de trauma que sugerem impacto de força considerável e repetida. Eduardo empalideceu ligeiramente, mas seu advogado rapidamente interveio. Especulações médicas não são provas, delegado. Meu cliente já explicou o que aconteceu. Se há alguma interpretação diferente das lesões, isso não muda o fato de que foi um acidente. O delegado Silva sorriu friamente. Então, talvez o senhor possa explicar por que encontramos um taco de golfe com manchas de sangue no escritório da mansão. E por que havia uma gravação de áudio no telefone de Isabela que capturou parte do incidente. A sala ficou em silêncio absoluto. Dr. Bernardo pediu um momento a sós com seu cliente e o delegado concedeu, sabendo que havia plantado a semente da preocupação. Enquanto Eduardo e seu advogado conversavam em particular, o delegado Silva foi atualizar Carlos Mendes e Roberto sobre os desenvolvimentos. Ele está mentindo, disse Roberto assim que o delegado terminou de explicar. Eu sempre soube que havia algo errado com Eduardo. Carlos estava mais interessado nos detalhes técnicos. Essa gravação de áudio, delegado, ela é clara o suficiente para ser usada como evidência. O delegado assentiu. Estamos trabalhando com especialistas em áudio forense para limpar e aprimorar a gravação. Mas mesmo na versão original, é possível ouvir vozes alteradas, sons de luta e o que parece ser Isabela implorando para que ele parasse. Enquanto isso, Vanessa estava sendo interrogada em outra sala por uma detetive chamada Márcia Costa. A mulher estava visivelmente abalada, percebendo que havia se envolvido em algo muito mais sério do que uma simples aventura extraconjugal. Senhorita Vanessa, disse a detetive Márcia gentilmente, sei que isso é difícil, mas preciso que seja completamente honesta comigo. Qual era exatamente sua relação com Eduardo Almeida? Vanessa hesitou antes de responder, as lágrimas começando a escorrer por seu rosto cuidadosamente maquiado. Nós estávamos tendo um caso há cerca de 6 meses, admitiu ela. Eduardo me disse que seu casamento estava acabado, que ele e Isabela eram apenas aparências. Ele prometeu que se divorciaria assim que o bebê nascesse. Você sabia que Isabela estava grávida? Questionou a detetive. Sim, sabia, respondeu Vanessa. Eduardo dizia que não era feliz, que o bebê foi um acidente e que ele se sentia preso. Mas ele nunca mencionou nada sobre machucá-la. A detetive Márcia anotou cada palavra. Eduardo alguma vez demonstrou comportamento violento na sua presença. Vanessa pensou por um momento antes de responder. Ele tinha um temperamento forte, ficava irritado facilmente quando as coisas não saíam como planejava. Mas nunca foi violento comigo. Ele mencionou alguma vez ter problemas financeiros, continuou a detetive. Vanessa franziu a testa. Algumas vezes ele reclamava sobre pressões financeiras, mas eu achava que era apenas estresse do trabalho. Por quê? A detetive não respondeu diretamente, mas fez mais uma pergunta. Eduardo alguma vez mencionou algo sobre seguro de vida ou questões financeiras envolvendo Isabela? A pergunta claramente pegou Vanessa de surpresa. Não que eu me lembre, disse ela lentamente. Por que essas perguntas? O que exatamente vocês pensam que Eduardo fez? A detetive Márcia manteve sua expressão neutra. Estamos apenas reunindo informações, senhorita Vanessa. Mas eu sugiro que pense muito cuidadosamente sobre tudo o que Eduardo lhe contou nos últimos meses. Pode haver detalhes que pareçam insignificantes agora, mas que sejam importantes para a investigação. Enquanto Vanessa era interrogada, Carlos Mendes estava fazendo sua própria investigação nas finanças de Eduardo. Com a ajuda de um contador forense, começou a desenterrar informações preocupantes. Descobriu que Eduardo havia acumulado dívidas significativas nos últimos 2 anos, muitas delas relacionadas a apostas em cassinos online e investimentos de alto risco que deram errado. Olhe isso, Roberto, disse Carlos, mostrando documentos em seu laptop. Eduardo contraiu empréstimos de várias instituições financeiras,
usando a mansão como garantia em alguns casos. E aqui, ele apontou para outro documento. Há um seguro de vida em nome de Isabela, contratado há apenas 3 meses, com valor de R$ 5 milhões. Adivinha quem é o único beneficiário? Roberto sentiu o estômago revirar. Ele estava planejando isso, murmurou, a voz cheia de horror e raiva. Ele estava planejando se livrar dela para ficar com o dinheiro. Carlos assentiu gravemente. Parece que sim, e há mais. Isabela não tinha conhecimento desse seguro. Todas as assinaturas dela foram falsificadas. Temos especialistas em caligrafia analisando os documentos agora. Isso muda tudo, disse Carlos, já pegando o telefone para ligar para o delegado Silva. Com essas evidências de fraude e motivação financeira, combinadas com as provas físicas do incidente, Eduardo não tem para onde correr. Roberto respirou fundo, tentando controlar a fúria que ameaçava consumi-lo. Eu quero que ele pague por tudo, Carlos. Por cada lágrima, cada gota de sangue, cada segundo de dor que minha filha sofreu. De volta à delegacia, o delegado Silva recebeu a ligação de Carlos com as informações sobre as finanças de Eduardo. Armado com essas novas evidências, ele retornou à sala de interrogatório onde Eduardo e Dr. Bernardo estavam esperando. Senhor Almeida, disse o delegado, sua voz carregada de autoridade, parece que temos muito mais a discutir do que apenas um suposto acidente doméstico. O delegado começou a apresentar as evidências uma por uma, observando Eduardo ficar cada vez mais pálido. O taco de golfe com sangue, a gravação de áudio, o seguro de vida, fraudulento, as dívidas acumuladas. Cada revelação era como um tijolo sendo adicionado a um muro que cercava Eduardo, deixando cada vez menos espaço para escapar. Dr. Bernardo tentou protestar, mas até ele parecia chocado com a extensão das evidências. Meu cliente precisa de um momento, disse o advogado finalmente, sua voz não tão confiante quanto antes. O delegado Silva concordou, mas antes de sair, deixou uma última bomba. Ah, e senhor Almeida, acabamos de receber os resultados preliminares da análise do taco de golfe. O sangue é compatível com o tipo sanguíneo de sua esposa. Coincidência interessante, não acha? Eduardo não respondeu, seu rosto agora completamente branco, as mãos tremendo levemente sobre a mesa. 3 dias se passaram desde a noite fatídica na mansão dos Almeida. Isabela finalmente começou a recuperar a consciência, emergindo lentamente da escuridão que a havia envolvido. Seus olhos se abriram devagar, ajustando-se à luz suave do quarto hospitalar. A primeira coisa que viu foi o rosto de seu pai, Roberto, que dormia desconfortavelmente em uma cadeira ao lado de sua cama, claramente exausto de noites sem dormir adequadamente. Pai, sussurrou Isabela, sua voz rouca e fraca. Roberto acordou imediatamente, seus olhos se enchendo de lágrimas, de alívio ao ver sua filha finalmente consciente. Minha menina, disse ele, levantando-se rapidamente e pegando a mão dela. Você está acordada. Graças a Deus você está bem. Isabela tentou falar, mas sua garganta estava seca. Roberto rapidamente pegou um copo com água e a ajudou a beber através de um canudo. O bebê foi a primeira pergunta que Isabela conseguiu articular após beber a água. Minha filha está bem. As lágrimas escorreram pelo rosto de Roberto enquanto ele sorria. Ela está viva, Isabela. Sua filha está lutando bravamente na UTI neonatal. Ela é forte, assim como você. Isabela fechou, os olhos permitindo que o alívio a invadisse. Sua filha estava viva. Apesar de tudo, apesar da dor e do medo, sua pequena havia sobrevivido. Eduardo, questionou Isabela então, sua voz ficando tensa. Onde ele está? Roberto hesitou, não querendo sobrecarregar sua filha com informações pesadas tão cedo em sua recuperação. Ele está sendo investigado pela polícia, minha filha, disse finalmente. Você não precisa se preocupar com ele agora, só precisa se concentrar em ficar melhor. Isabela assentiu fracamente, mas Roberto podia ver em seus olhos que ela estava processando muito mais do que demonstrava. Dr. Henrique foi chamado assim, que a enfermeira notou que Isabela havia despertado. Ele fez uma série de exames, verificando seus reflexos, sua capacidade de movimento e seus sinais vitais. Você teve muita sorte, Isabela, disse o médico gentilmente.
As lesões foram graves, mas você é jovem e forte. Com o tempo e fisioterapia adequada, você deve se recuperar completamente. Quando posso ver minha filha? Perguntou Isabela, ignorando as informações sobre sua própria condição. Dr. Henrique sorriu com compreensão. Vamos trabalhar para que você possa visitá-la em breve. Por enquanto, vou pedir que tragam fotos dela para você. Isabela assentiu, e momentos depois, uma enfermeira trouxe um tablet com fotos da bebê na incubadora. Isabela olhou para as imagens, as lágrimas correndo livremente, enquanto observava a criaturinha minúscula que era sua filha. Ela é perfeita, murmurou, tocando a tela do tablet, como se pudesse sentir a pele macia do bebê. Enquanto Isabela se recuperava no hospital, a investigação contra Eduardo avançava rapidamente. Carlos Mendes havia reunido uma montanha de evidências, cada pedaço meticulosamente organizado e documentado. Os especialistas em caligrafia confirmaram que as assinaturas de Isabela nos documentos do seguro de vida eram falsificadas, uma descoberta que transformou o caso de possível agressão doméstica em fraude premeditada e tentativa de benefício financeiro através de meios ilícitos. O delegado Silva também havia feito progressos significativos. A gravação de áudio do telefone de Isabela foi analisada e aprimorada por especialistas forenses. Na versão limpa, era possível ouvir claramente a voz de Isabela confrontando Eduardo sobre as mensagens com Vanessa, seguida pela voz dele, arrogante e desdenhosa, acusando-a de estar paranoica. Depois, havia o som inconfundível de luta, gritos de dor e a voz de Eduardo pronunciando as palavras geladas sobre o bebê que haviam chocado todos que ouviram a gravação. Essa gravação é devastadora, comentou o delegado Silva com Carlos durante uma reunião para revisar as evidências. Não há como Eduardo alegar acidente depois disso. A voz dele é clara, as intenções são claras. Carlos concordou, mas sabia que no tribunal a defesa tentaria descreditar ou questionar a gravação de todas as formas possíveis. Precisamos de mais, disse ele. Precisamos de um padrão de comportamento, evidências de controle e abuso psicológico. Foi então que Carlos decidiu investigar mais profundamente o relacionamento de Isabela e Eduardo. Conversou com amigos próximos de Isabela, pessoas que ela havia gradualmente deixado de ver após o casamento. O que descobriu pintou um quadro perturbador. Eduardo tinha sistematicamente isolado Isabela de suas amizades e atividades, sempre com desculpas sutis e manipulações emocionais que a faziam sentir culpada por querer tempo longe dele. Marina, melhor amiga de Isabela desde a universidade, foi uma das testemunhas mais reveladoras. Isabela mudou completamente depois que se casou com Eduardo, contou Marina a Carlos, suas palavras carregadas de tristeza e culpa. Ela, que era tão independente, tão cheia de vida, foi se tornando cada vez mais quieta, mais retraída. Sempre que eu a convidava para sair, ela tinha uma desculpa. Depois de um tempo, percebi que as desculpas eram sempre relacionadas a Eduardo. Ele precisava dela. Ele tinha um evento, ele não se sentia confortável com ela saindo sem ele. Carlos anotou cada detalhe. Você alguma vez notou sinais físicos de agressão? Perguntou ele. Marina balançou a cabeça. Nada óbvio. Mas houve algumas vezes que ela usava roupas de manga comprida mesmo no calor, ou tinha hematomas que ela dizia serem de esbarrar em móveis. Na época, eu quis acreditar nela, mas agora, pensando retrospectivamente, havia tantos sinais que eu ignorei. Essas conversas com amigos e conhecidos de Isabela foram cruciais para estabelecer um padrão de comportamento controlador e potencialmente abusivo por parte de Eduardo. Carlos compilou tudo em um dossiê abrangente que seria fundamental quando o caso eventualmente fosse a julgamento. Enquanto isso, o delegado Silva continuava pressionando Eduardo durante os interrogatórios. A estratégia de Dr. Bernardo, o advogado de Eduardo, estava começando a mudar. As evidências eram simplesmente demais para continuar negando tudo. Em vez disso, ele começou a tentar minimizar a culpabilidade de Eduardo, sugerindo que as ações dele foram fruto de estresse extremo e problemas emocionais não tratados.
Meu cliente reconhece que estava sob pressão financeira e emocional significativa, argumentou o Dr. Bernardo. Isso não justifica suas ações, mas oferece contexto. O delegado Silva não se impressionou com essa mudança de tática. Contexto é irrelevante quando falamos de planejamento premeditado, respondeu ele. As evidências mostram que Eduardo não agiu por impulso. Ele contraiu um seguro de vida fraudulento há meses, acumulou dívidas sabendo que precisaria de dinheiro e criou uma narrativa com Vanessa que poderia usar para questionar o estado mental de Isabela. Isso não é estresse, doutor. Isso é cálculo. Vanessa, por sua vez, estava cooperando cada vez mais com a investigação. A realidade de ter sido usado como peão em um esquema muito maior e mais sinistro a havia abalado profundamente. Ela forneceu ao delegado Silva cópias de todas as mensagens trocadas com Eduardo, incluindo algumas que eram particularmente reveladoras. Em uma delas, Eduardo instruía Vanessa sobre que tipo de mensagens enviar, criando uma narrativa que faria parecer que Isabela era ciumenta e instável. Eu me sinto tão idiota, disse Vanessa durante um dos interrogatórios, as lágrimas escorrendo. Ele me usou. Usou meus sentimentos para construir essa mentira elaborada. E Isabela, ela é a verdadeira vítima aqui. Eu estava tão cega pelo que achava que era amor que não vi que estava ajudando um homem a destruir sua própria esposa. A detetive Márcia, que conduzia o interrogatório, demonstrou empatia, mas também foi clara. O que importa agora, senhorita Vanessa, é que você está contando a verdade e ajudando a garantir que justiça seja feita. Isso não apaga o que aconteceu, mas é um passo importante. Vanessa assentiu, determinada a fazer tudo o que pudesse para reparar o dano, mesmo que indiretamente, que havia causado. Ela assinou uma declaração formal, detalhando toda a sua interação com Eduardo, e concordou em testemunhar quando necessário. No hospital, Isabela estava ganhando força a cada dia. Após 4 dias de recuperação, finalmente estava forte o suficiente para ser levada em uma cadeira de rodas até a UTI neonatal. O momento em que ela viu sua filha pela primeira vez desde o parto foi intensamente emocional. A bebê era tão pequena, tão frágil, mas estava respirando sozinha, e os médicos estavam otimistas sobre sua recuperação. Olá, minha pequena guerreira, sussurrou Isabela, colocando a mão na incubadora através da abertura designada. A bebê mexeu levemente, como se reconhecesse a voz de sua mãe. Isabela sorriu através das lágrimas. Eu prometo que vou te proteger. Prometo que você vai crescer em um mundo seguro, cercada de amor. Roberto, que estava ao lado da filha, colocou a mão em seu ombro, também emocionado com a cena. Foi durante essa visita à UTI neonatal que Isabela finalmente perguntou a Roberto sobre o que realmente estava acontecendo com Eduardo. Seu pai hesitou, mas percebeu que Isabela merecia saber a verdade. Ele contou sobre a investigação, sobre as evidências que haviam sido descobertas, sobre o seguro de vida fraudulento e as dívidas. Isabela ouviu tudo em silêncio, seu rosto passando por várias emoções, choque, raiva, tristeza e, finalmente, determinação. Eu preciso falar com o delegado, disse Isabela quando Roberto terminou. Preciso contar minha parte da história. Há coisas que nem você sabe, pai. Coisas que aconteceram durante nosso casamento que eu estava com vergonha demais para admitir. Roberto pegou a mão da filha. Você não tem nada de que se envergonhar, minha filha. O único responsável por tudo isso é Eduardo. Isabela assentiu, mas seus olhos mostravam uma resolução de aço que Roberto não via há anos. O delegado Silva chegou ao hospital no dia seguinte, acompanhado da detetive Márcia Costa. Isabela estava sentada na cama, mais alerta e forte do que nos dias anteriores, mas ainda visivelmente frágil. Roberto estava ao seu lado, oferecendo apoio silencioso enquanto sua filha se preparava para contar sua história completa pela primeira vez. Senhora Almeida, começou o delegado gentilmente. Sei que isso vai ser difícil, mas preciso que me conte tudo o que se lembrar sobre aquela noite e sobre seu casamento com Eduardo. Não tenha pressa. Vá no seu próprio ritmo. Isabela respirou fundo.
reunindo a coragem que havia encontrado nos últimos dias ao olhar para sua pequena filha lutando pela vida. Nosso casamento começou bem, disse Isabela. Sua voz firme, apesar da emoção evidente. Eduardo era charmoso, atencioso, tudo o que eu pensava querer em um parceiro. Mas as coisas mudaram gradualmente após o casamento. Foi tão sutil que eu nem percebi no início. Ele começou a fazer comentários sobre minhas roupas, dizendo que certos looks não eram apropriados para uma mulher casada. Depois eram meus amigos que ele não aprovava, sempre com uma razão que parecia razoável na hora. A detetive Márcia anotava cada palavra, observando a linguagem corporal de Isabela enquanto ela falava. Isabela continuou, contando sobre como Eduardo tinha gradualmente assumido o controle de suas finanças, convencendo-a de que seria mais eficiente se ele gerenciasse tudo. Como ele monitorava seus gastos, questionava cada compra, fazendo com que ela se sentisse culpada por qualquer despesa que ele considerasse desnecessária. Ele nunca me bateu antes, disse Isabela, as lágrimas começando a escorrer. Mas havia outras formas de violência. As palavras cortantes, a forma como ele me fazia sentir pequena e incompetente. Ele dizia que eu tinha sorte de ter alguém como ele, que nenhum outro homem me aceitaria. Quando descobri que estava grávida, pensei que as coisas melhorariam. Que talvez a paternidade o tornasse mais gentil. Mas não foi o que aconteceu, questionou o delegado Silva. Isabela balançou a cabeça. Foi o oposto. Ele ficou mais controlador, mais possessivo. Dizia que eu precisava ser cuidadosa, que não deveria me estressar, mas usava isso como desculpa para me isolar ainda mais. Cancelava compromissos médicos se ele não pudesse comparecer, monitorava minhas ligações telefônicas, verificava meu celular constantemente dizendo que era para minha segurança e a do bebê. Isabela então descreveu a noite fatídica em detalhes que fizeram Roberto apertar os punhos de raiva contida. Ela contou sobre descobrir as mensagens com Vanessa, sobre como seu coração havia partido ao ver as evidências da traição. Sobre o confronto e como Eduardo havia inicialmente tentado fazê-la duvidar de sua própria percepção, dizendo que eram apenas as hormonas da gravidez a deixando paranoica. Mas eu tinha provas, continuou Isabela, sua voz ficando mais forte. Então ele mudou de tática. Ficou furioso, como eu nunca tinha visto antes. Disse que eu não tinha direito de mexer nas coisas dele, que eu estava ultrapassando limites. Quando tentei me afastar, ele me segurou com tanta força que deixou marcas em meu braço. Isabela pausou, respirando profundamente antes de continuar com a parte mais difícil. Eu disse que queria o divórcio, que não conseguiria continuar em um casamento baseado em mentiras. Foi quando ele ficou realmente perigoso. Empurrou-me contra a mesa de centro e eu senti minhas costelas quebrarem com o impacto. A dor foi insuportável, mas pior foi o que ele disse depois. Isabela fechou os olhos, as lágrimas escorrendo livremente. Ele disse que talvez perder o bebê me ensinaria a ser obediente, que eu precisava aprender meu lugar. O silêncio na sala era absoluto. Até o delegado Silva, acostumado a ouvir relatos terríveis em sua carreira, estava visivelmente abalado. Roberto tinha lágrimas escorrendo pelo rosto, sua mão apertando a de Isabela em apoio. Detetive Márcia teve que limpar os próprios olhos discretamente antes de continuar anotando. Isabela continuou, descrevendo como havia tentado pegar seu telefone para chamar ajuda, mas Eduardo o havia arrancado de suas mãos. Como ela havia conseguido, apesar da dor, rastejar até o sofá onde estava outro telefone. Como havia tentado gravar algo, qualquer coisa, que provasse o que estava acontecendo antes de perder a consciência. Eu me lembro de pensar que poderia não sobreviver, disse Isabela, e que pelo menos deveria deixar alguma evidência da verdade. O delegado Silva agradeceu a Isabela por sua coragem em compartilhar sua história. Esse depoimento é crucial, Sra. Almeida. Combinado com todas as outras evidências que reunimos, temos um caso extremamente sólido. Eduardo não vai escapar das consequências de suas ações, eu garanto isso. Isabela assentiu, sentindo um peso ser levantado de seus ombros. Pela primeira vez em anos, ela estava dizendo sua verdade sem medo das consequências. Nas semanas seguintes,
O caso contra Eduardo tomou forma legal. Carlos Mendes preparou uma ação judicial abrangente que incluía não apenas as acusações relacionadas à agressão e fraude, mas também pedidos de divórcio imediato, custódia total da criança, ordem de restrição permanente e reparação financeira, por danos materiais e emocionais. Cada argumento era meticulosamente sustentado por evidências documentais e testemunhais. Eduardo, por sua vez, estava visivelmente se desmoronando sob o peso das acusações. Seu advogado tentava negociar um acordo, mas Carlos era inflexível. Não haverá acordo, disse ele firmemente durante uma reunião preliminar. Minha cliente merece que a verdade completa seja exposta em tribunal. Que todas as vítimas de abuso vejam que há justiça possível. O processo preliminar foi marcado para 3 semanas depois. Durante esse tempo, Isabela continuou se recuperando, tanto física quanto emocionalmente. Ela começou a fazer terapia com uma psicóloga especializada em trauma e abuso doméstico, doutora Fernanda Rodrigues. As sessões eram difíceis, forçando Isabela a confrontar verdades dolorosas sobre seu relacionamento com Eduardo e sobre como havia perdido partes de si mesma durante o casamento. Mas a terapia também era libertadora. Pela primeira vez, Isabela estava processando suas emoções em um ambiente seguro, sem julgamento, sem medo. Doutora Fernanda a ajudou a entender que nada do que havia acontecido era sua culpa, que ela fora vítima de manipulação sistemática por alguém que supostamente a amava. Você está mostrando incrível força, Isabela, disse a terapeuta durante uma sessão. Muitas mulheres nunca encontram coragem para falar. Você não só está falando, está lutando. A filha de Isabela, que finalmente recebeu o nome de Sofia, continuava progredindo maravilhosamente na UTI neonatal. Após 2 semanas, ela já estava forte o suficiente para ser retirada da incubadora e colocada em um berço aquecido. Isabela passava horas ao lado dela, conversando, cantando baixinho, estabelecendo o vínculo que o nascimento traumático havia temporariamente interrompido. Olha só, Sofia, dizia Isabela suavemente, segurando a pequena mão de sua filha. Você está ficando tão forte, assim como sua mamãe está ficando forte novamente. Nós vamos superar isso juntas. Vamos construir uma vida linda, só nós duas e o vovô Roberto. Roberto, que frequentemente acompanhava essas visitas, observava com orgulho a transformação de sua filha. A mulher frágil e quebrada de semanas atrás estava gradualmente dando lugar a uma guerreira determinada. Enquanto Isabela se recuperava e se preparava para o processo legal, Eduardo estava tendo uma experiência muito diferente. Após a acumulação de evidências, o delegado Silva conseguiu que ele fosse formalmente acusado e mantido em prisão preventiva até o julgamento. A justificativa era o risco de fuga, dado que Eduardo tinha recursos financeiros e conexões que poderiam facilitar uma saída do país. Na prisão, Eduardo estava longe do luxo e controle que sempre teve. Dividindo cela com outros acusados, sem acesso aos privilégios que seu dinheiro sempre lhe proporcionara, ele finalmente estava experimentando uma pequena fração da impotência que havia imposto a Isabela durante anos. Seu advogado visitava regularmente, tentando construir uma defesa, mas a realidade era que as evidências eram esmagadoras. Dr. Bernardo finalmente teve uma conversa franca com Eduardo. As provas contra você são substanciais, disse ele sem rodeios. A gravação de áudio, os depoimentos, as evidências forenses, o seguro fraudulento. Cada tentativa de negar ou minimizar só piora sua situação. Minha recomendação profissional é que consideremos uma confissão buscando acordos que possam reduzir a sentença em troca de cooperação. Eduardo, pela primeira vez, pareceu realmente compreender a gravidade de sua situação. Mas isso significaria admitir tudo publicamente, disse ele, sua voz mostrando o primeiro sinal de colapso de sua arrogância. Minha reputação ficaria destruída. Dr. Bernardo olhou para ele com uma mistura de exasperação e pena. Eduardo, sua reputação já está destruída. Os jornais já estão cobrindo o caso. As evidências já são públicas.
O que você pode salvar agora é evitar uma sentença ainda mais severa. Enquanto Eduardo lutava contra a realidade de suas circunstâncias, Isabela estava reconstruindo sua vida, pedaço por pedaço. Ela recebeu alta do hospital após 3 semanas, mas Sofia precisaria ficar mais algumas na UTI neonatal. Roberto trouxe Isabela para sua casa, um apartamento espaçoso em Higienópolis, que era infinitamente mais acolhedor que a mansão fria que ela havia compartilhado com Eduardo. "Bem-vinda ao seu novo lar, minha filha", disse Roberto, enquanto ajudava Isabela a se acomodar no quarto de hóspedes que ele havia transformado em um santuário confortável para ela. Isabela olhou ao redor, notando os detalhes cuidadosos que seu pai havia incluído, suas fotos favoritas da infância na parede, suas flores preferidas em um vaso na mesinha de cabeceira, até seus livros favoritos organizados em uma pequena estante. "Obrigada, pai", disse Isabela, abraçando Roberto com força. "Por tudo, por não desistir de mim mesmo quando eu me afastei, por lutar por mim quando eu não conseguia lutar por mim mesma." Roberto retribuiu o abraço, sua voz rouca de emoção. "Você é minha filha, Isabela. Eu sempre vou lutar por você. Sempre." O dia do julgamento chegou em uma manhã clara de setembro em São Paulo. O Fórum Criminal da Barra Funda estava repleto de jornalistas, ativistas de direitos das mulheres e cidadãos interessados no caso que havia capturado a atenção de toda a cidade. Isabela chegou ao tribunal, acompanhada de seu pai Roberto e seu advogado Carlos Mendes, vestindo um terno sóbrio mas elegante, sua postura ereta demonstrando a força que havia recuperado nas últimas semanas. Sofia estava agora em casa sob os cuidados de uma enfermeira especializada, já que havia recebido alta da UTI neonatal uma semana antes. Saber que sua filha estava bem e segura deu a Isabela a coragem necessária para enfrentar este dia. Ela inspirou profundamente ao entrar na sala do tribunal, seus olhos varrendo o ambiente até pousarem em Eduardo sentado ao lado de Dr. Bernardo, sua aparência muito diferente do homem confiante e arrogante que ela conhecera. Os meses de prisão preventiva haviam deixado sua marca. Eduardo estava mais magro, pálido, com olheiras profundas sob os olhos. Quando seus olhares se encontraram, Isabela não desviou. Ela o encarou diretamente, sem medo, e foi Eduardo quem finalmente baixou os olhos. Naquele momento, Isabela soube que já havia vencido a batalha mais importante, a batalha por sua própria voz e dignidade. A juíza doutora Helena Campos entrou. Na sala, uma mulher de aproximadamente 60 anos com reputação de ser rigorosa, mas justa. Todos se levantaram, enquanto ela assumiu seu lugar. "Estamos aqui para julgar o caso do Ministério Público contra Eduardo Almeida", começou ela, sua voz clara e autoritária. "Senhor promotor, pode apresentar sua acusação." O promotor público, Dr. Marcelo Santos, era um homem experiente que havia se especializado em casos de violência doméstica. Ele apresentou o caso de forma metódica e devastadora, começando com uma linha do tempo dos eventos, desde o casamento de Isabela e Eduardo até a noite fatídica da agressão. Ele apresentou cada peça de evidência, uma por uma, construindo um quadro irrefutável de manipulação, controle, fraude e violência. Primeiro veio a gravação de áudio. O tribunal ficou em completo silêncio, enquanto a voz de Isabela ecoava pela sala, confrontando Eduardo sobre a traição, seguida pela resposta arrogante dele, e depois os sons inconfundíveis de violência. Várias pessoas na audiência fecharam os olhos, incapazes de suportar ouvir o sofrimento audível na voz de Isabela. Roberto segurou a mão da filha com força, enquanto as lágrimas escorriam por seu rosto. Em seguida, Dr. Marcelo apresentou o laudo médico detalhado, com fotografias das lesões de Isabela que eram tão gráficas que até a juíza pareceu abalada. Os médicos especialistas foram chamados para testemunhar, explicando tecnicamente por que as lesões não poderiam de forma alguma ser resultado de uma queda acidental, como Eduardo havia inicialmente alegado. A consistência, localização e gravidade das contusões indicavam claramente força aplicada deliberadamente. O promotor então passou para as evidências de fraude. Ele apresentou os documentos do seguro de vida,
com as assinaturas falsificadas de Isabela, acompanhados do testemunho de especialistas em caligrafia que confirmaram a falsificação. Ele detalhou as dívidas acumuladas de Eduardo, os empréstimos fraudulentos, as apostas perdidas, pintando o quadro de um homem desesperado por dinheiro e disposto a fazer qualquer coisa para obtê-lo. Dr. Marcelo então chamou suas testemunhas. Marina, a melhor amiga de Isabela, testemunhou sobre as mudanças que havia observado em Isabela após o casamento, o isolamento gradual, as desculpas constantes, os sinais que agora eram tão obviamente bandeiras vermelhas de um relacionamento abusivo. Outros amigos e até colegas de trabalho de Isabela, antes de seu casamento, corroboraram o padrão de controle e manipulação. Vanessa foi chamada em seguida. Ela caminhou até o banco das testemunhas visivelmente nervosa, evitando olhar para Eduardo. Sob juramento, ela contou toda a verdade sobre seu relacionamento com Eduardo, como ele havia deliberadamente criado uma narrativa de que Isabela era instável e paranoica, como ele a havia instruído sobre que mensagens enviar para sustentar essa narrativa. Eu fui usada como ferramenta em seu plano, disse Vanessa, sua voz tremendo, e eu vou carregar a culpa de minha cumplicidade involuntária pelo resto da vida. Dr. Bernardo fez o que pôde durante os contra-interrogatórios, mas as evidências eram simplesmente esmagadoras. Sua estratégia parecia ser tentar humanizar Eduardo, apresentá-lo como alguém que havia cometido erros terríveis sob estresse extremo, mas não como o monstro calculista que as evidências sugeriam. No entanto, cada tentativa parecia apenas destacar ainda mais a discrepância entre a imagem que Eduardo tentava projetar e a realidade de suas ações. Finalmente, foi a vez de Isabela testemunhar. O tribunal ficou em silêncio absoluto quando ela caminhou até o banco das testemunhas. Carlos havia a preparado extensivamente para este momento, mas nada poderia realmente prepará-la para estar ali, sob os olhos de dezenas de pessoas, tendo que relatar os momentos mais dolorosos de sua vida. Mas Isabela estava determinada. Ela havia prometido a si mesma e a Sofia que contaria sua verdade sem medo. Senhora Almeida, começou o Dr. Marcelo gentilmente, por favor, conte ao tribunal sobre seu casamento com o acusado. Isabela respirou fundo e começou a falar. Sua voz era firme, clara, sem hesitação. Ela contou tudo, desde os primeiros sinais sutis de controle até a escalada gradual de abuso emocional e psicológico. Descreveu a noite da agressão em detalhes que fizeram várias pessoas na audiência chorarem abertamente. Quando Isabela descreveu como Eduardo havia dito que talvez perder o bebê a ensinaria a ser obediente, houve um murmúrio audível de choque e repulsa na sala. A juíza teve que pedir ordem. Isabela continuou mantendo os olhos fixos no promotor, recusando-se a olhar para Eduardo. Ela não lhe daria mais poder sobre ela, nem mesmo seu olhar. Dr. Bernardo tentou abalar o testemunho de Isabela durante o contra-interrogatório, sugerindo que ela estava exagerando eventos, que seu estado emocional na época poderia ter distorcido suas memórias. Mas Isabela estava preparada. Para cada questionamento, ela tinha uma resposta clara e consistente, apoiada pelas evidências físicas e testemunhais já apresentadas. Carlos havia feito seu trabalho bem, e Isabela havia encontrado sua força. Após Isabela, vieram os testemunhos técnicos finais. O especialista forense em áudio explicou como a gravação havia sido analisada e autenticada. O especialista em informática detalhou como as mensagens nos telefones de Eduardo e Vanessa haviam sido recuperadas e verificadas. Cada peça do quebra-cabeça foi meticulosamente apresentada e explicada. Mas foi durante o testemunho final que veio a revelação mais chocante do julgamento. Carlos Mendes havia continuado investigando mesmo após o início do processo e havia descoberto algo que mudaria completamente a compreensão do caso. Com a permissão da juíza, ele apresentou uma nova evidência, mensagens recuperadas de um telefone secundário de Eduardo que havia sido descoberto durante uma busca adicional em seu escritório. Essas mensagens, Vossa Excelência, disse Carlos, sua voz carregada de gravidade, revelam uma camada ainda mais sinistra do planejamento de Eduardo.
Ele pediu permissão para ler algumas das mensagens em voz alta. A juíza concordou, e o que foi revelado deixou o tribunal em choque absoluto. As mensagens eram trocadas entre Eduardo e um homem identificado como Rodrigo, alguém que aparentemente devia dinheiro a Eduardo de negócios questionáveis. Em uma das mensagens datada de 2 meses antes da agressão, Eduardo escrevia: "O bebê nasce em 2 meses. Se algo der errado durante o parto, ninguém suspeitaria. Mulheres têm complicações o tempo todo. O seguro pagaria sem questões." A resposta de Rodrigo era igualmente perturbadora. "Você está considerando realmente fazer isso?" Eduardo respondia: "Não diretamente. Mas se eu garantir que ela esteja sob estresse extremo, que não receba os cuidados médicos adequados, a natureza pode seguir seu curso. E eu fico livre de uma esposa exigente e rico no processo." O silêncio no tribunal era ensurdecedor. Isabela estava pálida, levando a mão à boca em choque. Roberto parecia prestes a pular da cadeira e atacar Eduardo. Mesmo o Dr. Bernardo parecia genuinamente chocado, virando-se para seu cliente com uma expressão de horror e descrença. Eduardo estava branco como papel, finalmente compreendendo que não havia mais escapatória. Carlos continuou, apresentando mais mensagens que detalhavam como Eduardo havia planejado criar situações estressantes para Isabela, como havia deliberadamente a impedido de ir a certas consultas médicas, como havia considerado várias formas de fazer parecer que qualquer resultado trágico seria natural ou acidental. O plano original não era a agressão direta, mas sim criar condições que aumentassem dramaticamente os riscos durante a gravidez e parto. A agressão que ocorreu, continuou Carlos, parece ter sido uma escalada não planejada quando Isabela descobriu a traição e exigiu o divórcio. Eduardo entrou em pânico, percebendo que seu plano cuidadoso estava desmoronando, e reagiu com violência. Mas as mensagens mostram claramente que, independentemente do método, o objetivo era claro: livrar-se de Isabela de uma forma que lhe rendesse ganho financeiro. A juíza doutora Helena Campos pediu um recesso para processar essa nova informação explosiva. Quando o tribunal reconveniu, sua expressão era de severa determinação. Dr. Bernardo tentou argumentar que as mensagens poderiam ser interpretadas de formas diferentes, que não necessariamente provavam intenção real, mas até ele parecia não acreditar em suas próprias palavras. O promotor, Dr. Marcelo, fez sua argumentação final, sintetizando todas as evidências em um caso devastador contra Eduardo. "Senhores jurados", disse ele, olhando diretamente para o júri de 7 pessoas, "vocês ouviram testemunhos, viram evidências, escutaram gravações. Vocês têm diante de si não apenas um caso de violência doméstica, mas evidências de planejamento premeditado, manipulação psicológica sistemática, fraude e intenção de causar dano grave ou até mesmo fatal a uma mulher inocente e a seu bebê não nascido. Este não é um caso de um momento de raiva descontrolada", continuou o Dr. Marcelo. "É um caso de cálculo frio e deliberado de um homem que viu sua esposa e filho não nascido como obstáculos a serem removidos para ganho financeiro. Isabela Ferreira Almeida quase perdeu sua vida e a vida de sua filha nas mãos do homem que jurou amá-la e protegê-la. Justiça exige que Eduardo Almeida enfrente as consequências totais de suas ações." Dr. Bernardo fez sua defesa final, mas mesmo ele parecia saber que era uma causa perdida. Ele tentou apelar para a compaixão do júri, pedindo que considerassem que Eduardo também era humano, que havia cometido erros terríveis, mas que merecia uma chance de redenção. No entanto, suas palavras soaram vazias contra o peso esmagador das evidências apresentadas. O júri foi instruído pela juíza doutora Helena Campos e se retirou para deliberar. Isabela, Roberto e Carlos esperaram na sala de testemunhas, uma pequena sala anexa ao tribunal. O tempo parecia arrastar-se infinitamente. Isabela segurava o telefone com fotos de Sofia, olhando para o rosto de sua filha sempre que sentia a ansiedade aumentar. "Por ela", pensava Isabela. "Estou fazendo isso por ela, para que cresça em um mundo onde sabe que sua mãe lutou e venceu." Após 2 horas de deliberação, o júri retornou.
Todos voltaram para a sala do tribunal. A tensão no ar era palpável. Isabela sentou-se ereta, respirando profundamente, preparando-se para qualquer resultado. Ela já havia vencido sua batalha pessoal, já havia recuperado sua voz e dignidade. O veredicto do júri seria importante, mas não definiria mais quem ela era. A presidente do júri, uma mulher de meia-idade chamada Sônia, levantou-se com um papel nas mãos. Chegamos a um veredicto, disse ela, sua voz clara. Quanto à acusação de agressão qualificada, consideramos o réu Eduardo Almeida culpado. Houve um suspiro coletivo na sala. Isabela sentiu as lágrimas começarem a escorrer, mas eram lágrimas de alívio. A presidente do júri continuou declarando Eduardo culpado em cada uma das acusações: fraude, falsificação de documentos, manipulação psicológica e tentativa premeditada de causar dano grave. Em cada veredicto de culpado, Eduardo parecia encolher mais em sua cadeira, a realidade finalmente penetrando completamente sua consciência. Dr. Bernardo colocou a mão no ombro de seu cliente em um gesto de consolo, mas não havia nada que pudesse dizer para amenizar o momento. A juíza, doutora Helena Campos, agradeceu ao júri e agendou a audiência de sentença para a semana seguinte. Quando o dia chegou, a sala do tribunal estava novamente repleta. A juíza revisou meticulosamente todas as evidências, todos os testemunhos, antes de pronunciar sua sentença. Eduardo Almeida, disse ela, sua voz ressoando com autoridade, você foi considerado culpado de crimes graves contra uma pessoa vulnerável que confiava em você completamente. As evidências mostram não apenas violência impulsiva, mas planejamento deliberado e frio para causar dano à sua esposa e filho, não nascido para ganho financeiro pessoal. Você abusou de sua posição de confiança, manipulou, controlou e finalmente agrediu brutalmente uma mulher grávida. Este tribunal leva tais crimes com extrema seriedade. A juíza pausou, olhando diretamente para Eduardo antes de continuar. Sentencio você a 15 anos de prisão, sem possibilidade de liberdade condicional antes de cumpridos pelo menos 10 anos. Adicionalmente, você pagará a indenização financeira a Isabela Ferreira no valor de R$3 milhões por danos materiais e emocionais. Você está permanentemente proibido de ter qualquer contato com Isabela ou sua filha Sofia. Todos os seus direitos parentais são permanentemente revogados. Esta sentença é final e executória imediatamente. Eduardo foi levado pelos oficiais de justiça, finalmente compreendendo completamente que sua vida de privilégio e controle havia terminado. Isabela observou-o partir, sentindo um peso imenso ser finalmente levantado de seus ombros. Acabou, sussurrou ela para Roberto, que a abraçou fortemente. Finalmente acabou. Roberto beijou o topo da cabeça de sua filha, também chorando de alívio e orgulho. Nos meses seguintes, Isabela focou em reconstruir sua vida completamente. Sofia estava crescendo forte e saudável, uma bebê feliz e curiosa, que trazia alegria infinita para sua mãe e avô. Isabela continuou com sua terapia, trabalhando através do trauma e gradualmente recuperando a confiança em si mesma que Eduardo havia sistematicamente destruído durante seus anos juntos. Carlos Mendes ajudou Isabela a recuperar o controle total de suas finanças. A indenização de Eduardo, combinada com a divisão de bens do divórcio, garantiu que Isabela e Sofia estivessem financeiramente seguras. Mas mais importante do que o dinheiro era a liberdade. Isabela podia finalmente fazer escolhas sem medo, sem ter que pedir permissão, sem ser questionada ou criticada por cada decisão. 6 meses após o julgamento, Isabela tomou uma decisão importante. Ela queria usar sua experiência para ajudar outras mulheres em situações similares. Começou a trabalhar como voluntária em um abrigo para vítimas de violência doméstica em São Paulo, oferecendo apoio e compartilhando sua história de sobrevivência e superação. As mulheres que ela encontrava lá viam nela um farol de esperança, prova viva de que era possível escapar e reconstruir. Marina, sua melhor amiga, havia voltado a fazer parte integral de sua vida.
Uma tarde, enquanto tomavam café em um parque onde Sofia brincava em seu carrinho, Marina comentou sobre a transformação que via em Isabela. Você está radiante, disse ela. Não apenas por fora, mas tem uma luz em seus olhos que eu não via há anos. Isabela sorriu, olhando para Sofia. Eu finalmente me sinto eu mesma novamente, respondeu. Na verdade, me sinto mais forte do que nunca era antes. Roberto estava vibrante com a mudança em sua filha. Ele havia se tornado um avô dedicado, passando todo o tempo livre com Sofia, mimando sua neta e apoiando Isabela em cada passo de sua jornada de cura. A relação entre pai e filha, que havia se tornado tensa durante o casamento de Isabela com Eduardo, agora era mais forte do que nunca. Eles haviam enfrentado a tempestade juntos e emergido mais unidos. Um ano após o julgamento, Isabela foi convidada para falar em uma conferência sobre violência doméstica e direitos das mulheres em São Paulo. Inicialmente hesitante, ela finalmente aceitou, sabendo que sua história poderia inspirar e ajudar outras mulheres. No dia da conferência, ela subiu ao palco com Sofia nos braços, agora uma criança risonha e saudável de 1 ano, e olhou para a audiência de centenas de mulheres. Meu nome é Isabela Ferreira, começou ela, sua voz clara e firme, e eu sou uma sobrevivente. Ela contou sua história, não poupando detalhes, mas focando não apenas no trauma, mas na força que encontrou, na coragem de falar, na determinação de buscar justiça. Houve momentos em que pensei que não conseguiria, admitiu ela. Momentos em que a escuridão parecia absoluta. Mas olhando para minha filha, eu sabia que tinha que continuar lutando. A verdade é que ninguém deveria ter que passar pelo que passei, continuou Isabela, sua voz ficando mais apaixonada. Mas se você está passando, quero que saiba que há esperança, há ajuda disponível. Há pessoas que acreditarão em você, que lutarão ao seu lado. Sua voz importa, sua vida importa. E você merece mais do que migalhas de respeito e amor de alguém que deveria te proteger. Quando Isabela terminou de falar, a audiência se levantou em uma ovação que durou vários minutos. Muitas mulheres estavam chorando, algumas se aproximaram depois para compartilhar suas próprias histórias, para agradecer Isabela por sua coragem. Naquele momento, Isabela compreendeu que sua dor não havia sido em vão. Ela havia transformado sua experiência mais sombria em uma luz para outras pessoas. Vanessa também havia feito mudanças significativas em sua vida. Ela procurou Isabela meses após o julgamento, pedindo desculpas pessoalmente e oferecendo ajuda de qualquer forma possível. Isabela, mostrando uma graça e compaixão extraordinárias, aceitou o pedido de desculpas. Você também foi manipulada por ele, disse Isabela. O importante é que você escolheu fazer a coisa certa quando mais importava. Vanessa agora também trabalhava como voluntária, usando sua experiência para alertar outras mulheres sobre sinais de manipulação e relacionamentos tóxicos. 2 anos após aquela noite fatídica na mansão, Isabela estava completamente transformada. Ela havia voltado a estudar, completando um mestrado em psicologia com foco em trauma e recuperação. Seu plano era eventualmente abrir seu próprio centro de apoio para sobreviventes de abuso doméstico, um lugar onde mulheres pudessem encontrar não apenas abrigo físico, mas também os recursos emocionais e legais necessários para reconstruir completamente suas vidas. Sofia, agora com 2 anos, era uma criança brilhante e amorosa que não tinha memória dos eventos que marcaram seu nascimento. Ela cresceria conhecendo apenas amor, segurança e a força de uma mãe que havia enfrentado o inimaginável e vencido. Isabela olhava para sua filha e via o futuro, cheio de possibilidades infinitas, livre das correntes do passado. Em uma tarde de primavera, Isabela estava no parque com Sofia quando seu telefone tocou. Era Carlos com notícias. Eduardo havia apelado da sentença, mas o Tribunal Superior havia mantido o veredicto original. Não haveria redução de pena, não haveria liberdade antecipada. A justiça havia prevalecido completamente. Obrigada por tudo, Carlos, disse Isabela sinceramente. Por nunca desistir, por acreditar em mim quando eu mal conseguia acreditar em mim mesma. Isabela desligou o telefone e olhou para Sofia, que corria pelo gramado perseguindo borboletas.
seu riso cristalino enchendo o ar. Ao seu lado, Roberto observava sua neta com um sorriso orgulhoso. Olhe para ela, disse ele a Isabela. Olhe para a vida linda que você criou para ela, apesar de tudo. Isabela assentiu, sentindo gratidão inundar seu coração. Eu costumava pensar que minha história era sobre dor e traição, disse Isabela suavemente. Mas agora percebo que é sobre muito mais. É sobre encontrar força que eu não sabia que tinha. É sobre a importância de falar sua verdade, mesmo quando é assustador. É sobre família, sobre pessoas que ficam ao seu lado quando tudo desmorona. E, principalmente, é sobre esperança. Sempre há esperança. Roberto abraçou sua filha, ambos observando Sofia brincar despreocupadamente. Você é a mulher mais forte que conheço, disse ele, e Sofia vai crescer sabendo disso. Vai crescer forte como você. Isabela sorriu, finalmente em paz com seu passado e animada com seu futuro. A jornada havia sido dolorosa, a estrada longa e difícil, mas ela havia chegado ao outro lado. E deste lado havia luz, amor e possibilidades infinitas. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Isabela, Roberto e Sofia tenha tocado profundamente seus corações. Esta jornada de dor, luta e finalmente triunfo nos lembra que mesmo nas situações mais sombrias, a força humana e a busca pela justiça podem prevalecer. Se esta história ressoou com vocês, convidamos você a se inscrever em nosso canal para continuar esta jornada emocional conosco. Temos preparado uma playlist especial com histórias igualmente cativantes e inspiradoras que exploram a complexidade da vida, do amor, da perda e da superação. Você pode encontrá-la clicando à sua esquerda. Se você gostou desta história, não esqueça de deixar seu like no vídeo. Isso nos ajuda imensamente a continuar trazendo conteúdo de qualidade. Todos os dias, compartilhamos histórias únicas que celebram a resiliência do espírito humano. Não perca nossos próximos conteúdos e nos conte nos comentários qual parte da história de Isabela mais te emocionou. Sua opinião é muito importante para nós. Até a próxima história e lembre-se, sua voz sempre importa.